Você já viveu isso? Você se afasta de um homem, perde o interesse, para de dar atenção, e de repente ele vira um cachorrinho atrás de você? Manda mensagem, liga, aparece nos lugares onde você frequenta, quer saber por que você mudou com ele? Carl Jung, um dos maiores psicanalistas da história, explicou exatamente por que isso acontece. E mais importante, ele te ensinou como usar esse conhecimento para nunca mais aceitar migalhas de amor na sua vida. Sabe o que mais me choca quando converso com vocês, mulheres? É ver como muitas de vocês, independentes, batalhadoras, que criaram filhos sozinhas, que construíram carreiras brilhantes, ainda ficam implorando a atenção de homens que mal conseguem honrar as próprias palavras. Por que será que quando você está disponível, interessada, carinhosa, ele some, mas quando você se afasta, ele vira o maior romântico do mundo? Jung chamava isso de dinâmica do desejo e da falta. Mas calma, não vou falar difícil aqui com você. Vou explicar de um jeito que vai tocar no seu coração e fazer você entender por que esse jogo se repete sempre. Porque, minha querida, não é coincidência que quando você perde o interesse, ele desperta. É psicologia pura, e quando você compreender isso, nunca mais vai aceitar ser tratada como segunda opção. Me conta uma coisa. Você já se pegou correndo atrás de um homem que te tratava com indiferença, mas quando finalmente você cansou e se afastou, ele apareceu cheio de promessas e declarações? Se você está balançando a cabeça que sim, precisa entender o que realmente está acontecendo por trás desse comportamento. Jung descobriu que o ser humano é naturalmente atraído pelo que não pode ter facilmente. É o que ele chamava de princípio da escassez. Quando você está sempre disponível, sempre carinhosa, sempre entendendo os defeitos dele, você deixa de ser um desafio. E homem, minha querida, foi programado pela natureza para conquistar, para caçar, para vencer obstáculos. Não estou dizendo que você deve manipular ou jogar jogos. Estou te explicando a psicologia masculina para você entender por que, quando você se valoriza, quando você tem vida própria, quando você não fica mendigando atenção, ele desperta. Porque naquele momento você volta a ser o que toda mulher deveria ser sempre. Um prêmio a ser conquistado, não um consolo sempre disponível. Existe um material que preparei com muito carinho sobre essa dinâmica, onde aprofundo essas questões de uma forma ainda mais transformadora. Mas primeiro preciso que você entenda algo fundamental. O problema não é ele se apegar quando você se afasta. O problema é você ter perdido sua identidade, sua dignidade, seu valor próprio quando estava interessada nele. Sabe por que você fica feliz quando ele finalmente corre atrás? Porque lá no fundo, você acredita que precisa provar seu valor para merecer amor. Mas isso é uma mentira que te ensinaram a acreditar. Uma mulher que conhece seu valor não fica comemorando as migalhas de atenção que um homem resolve dar depois que ela se cansa de ser desvalorizada. Deixa eu te fazer uma pergunta que vai mexer com você. Por que você precisa se afastar para ele te valorizar? Por que você precisa fingir desinteresse para despertar interesse? Não deveria ser o contrário? Não deveria ele te valorizar justamente quando você demonstra seu carinho genuíno? Jung falava sobre algo chamado projeção. É quando você deposita no outro aquilo que você não consegue dar para si mesma. Se você não se ama verdadeiramente, vai buscar esse amor na validação masculina. E aí entra num ciclo vicioso. Quanto mais você busca a aprovação dele, menos ele te valoriza. Quanto menos ele te valoriza, mais você se desvaloriza também. Mas quando você perde o interesse e se afasta, algo mágico acontece na mente dele. Você volta a ser vista como uma pessoa com vida própria, com escolhas, com dignidade. Você para de ser a mulher que aceita qualquer coisa dele e volta a ser uma mulher seletiva, que tem padrões, que não está desesperada por relacionamento. E sabe o que acontece? Ele começa a se questionar.
Por que ela mudou comigo? O que eu fiz? Será que tem outro? Será que ela não me quer mais? E pela primeira vez, talvez, ele para pensar no valor que você tinha na vida dele. Porque só percebemos o valor de algo quando corremos o risco de perder. Deixa eu te contar uma coisa que vai doer, mas que você precisa ouvir. Se um homem só te valoriza quando você se afasta, ele nunca te amou de verdade. Ele se acostumou com sua disponibilidade, se acomodou com seu carinho incondicional, se aproveitou da sua carência emocional. E agora que você mostrou que tem dignidade, ele quer de volta não você, mas o ego ferido de saber que alguém conseguiu viver sem ele. Por isso é tão importante você entender, quando ele vem atrás, depois que você se afasta, não é porque ele descobriu que te ama. É porque ele descobriu que você pode viver sem ele. E isso machuca o ego masculino de uma forma que você nem imagina. Agora vou te explicar por que essa dinâmica é tão perigosa se você não souber lidar com ela. Quando ele finalmente corre atrás, quando ele volta cheio de promessas e declarações, seu coração de mulher apaixonada quer acreditar que ele mudou, que ele finalmente te reconheceu, que agora vai ser diferente. Mas, na verdade, ele só quer recuperar o controle da situação. Jung chamava isso de ciclo de repetição compulsiva. É quando a gente fica preso num padrão destrutivo sem perceber. Você se afasta, ele corre atrás, você volta, ele se acomoda de novo, você se afasta e assim por diante. É um ciclo que pode durar anos e sugar toda a sua energia emocional. Me responde uma coisa com sinceridade. Quantas vezes você já viveu essa montanha-russa emocional? Quantas vezes já acreditou que daquela vez seria diferente só para se decepcionar de novo quando ele voltou ao comportamento de antes? Se você está cansada desse ciclo, precisa entender que a mudança tem que vir de você, não dele. A verdade nua e crua é que homem que só te valoriza na iminência da perda nunca vai te dar o relacionamento saudável que você merece. Porque relacionamento saudável é baseado em escolha mútua, não em medo de abandono. É baseado em amor genuíno, não em ego ferido. Você merece um homem que te valorize quando você está presente, que demonstre amor através de atitudes consistentes, que não precise do drama da separação para lembrar que você é especial. Mas para atrair esse tipo de homem, você precisa primeiro parar de aceitar menos do que merece. E aqui mora um segredo que pode mudar sua vida. Mulher que tem autoestima saudável não comemora quando o homem finalmente resolve dar valor. Ela simplesmente segue a vida dela, porque sabe que seu valor independe da validação masculina. Sabe qual é a diferença entre uma mulher que usa o afastamento como estratégia manipulativa e uma que se afasta por autopreservação? A primeira ainda está presa no jogo, ainda depende da reação dele para se sentir valiosa. A segunda genuinamente perdeu o interesse, porque reconheceu que merece mais. Jung acreditava que a cura de qualquer padrão destrutivo começa com a consciência. Você precisa entender que se está sempre nessa dinâmica de se afastar para ser valorizada, é porque ainda não aprendeu a se valorizar genuinamente. Ainda precisa da validação externa para saber seu próprio valor. Quando você verdadeiramente se conhece, se ama, se respeita, você não precisa de jogos psicológicos. Você simplesmente não aceita ser desvalorizada. Ponto. Não por estratégia, mas por dignidade. Não para provocar uma reação, mas porque sabe que merece mais. E aí acontece algo lindo. Você para de atrair homens que só te valorizam na iminência da perda e começa a atrair homens que te valorizam pela mulher incrível que você é. Homens que não precisam de drama para demonstrar amor, que não precisam do medo de te perder para te tratarem bem. Mas para isso acontecer, você precisa fazer um trabalho interno profundo. Precisa curar as feridas que te fazem aceitar migalhas de amor,
Precisa desenvolver uma autoestima que não dependa da aprovação masculina. Precisa se tornar uma mulher tão completa e feliz consigo mesma que só aceite somar com alguém que agregue valor real à sua vida. E me deixa te perguntar, você está pronta para sair desse ciclo de uma vez por todas? Está disposta a deixar de lado os joguinhos e se tornar uma mulher que simplesmente não aceita ser desvalorizada? Agora vou te contar algo que Jung descobriu e que pode revolucionar seus relacionamentos. Ele percebeu que nós sempre ensinamos aos outros como nos tratar. Se você aceita migalhas, vai receber migalhas. Se você se contenta com promessas vazias, vai viver de promessas vazias. Se você perdoa toda vez que ele te desvaloriza, ele vai continuar te desvalorizando. Por exemplo, se toda vez que ele some por dias e depois aparece com uma desculpa esfarrapada, você aceita numa boa, você está ensinando que seu tempo e seus sentimentos não têm valor. Se toda vez que ele te trata mal e depois vem com um carinho você derrete, está ensinando que pode ser desrespeitada sem consequências. Mas quando você genuinamente perde o interesse e se afasta, você está enviando uma mensagem clara. Eu tenho padrões, eu me respeito e não vou aceitar ser tratada de qualquer jeito. E isso, minha querida, é mais atraente do que qualquer jogo de sedução que você possa imaginar. Existe um material específico que desenvolvi para mulheres que querem quebrar esses padrões de uma vez por todas, um guia completo de transformação pessoal. Mas independente disso, o que importa é você começar hoje a se comportar como uma mulher que se valoriza. E me deixa te falar uma coisa. Esse processo não é fácil. Vai doer dizer não para quem você gosta. Vai ser difícil manter sua posição quando ele vier com lábia. Vai ser tentador acreditar que dessa vez será diferente. Mas lembre-se, você não está jogando jogos. Você está se respeitando. Me conta aqui nos comentários. Qual foi a última vez que você disse não para um homem que não estava te tratando como você merece? E mais importante, como você se sentiu depois? Jung tinha uma frase que me marca até hoje. Aquilo que você é grita tão alto que não consigo ouvir o que você está dizendo. Aplicando isso aos relacionamentos, não importa o que você fala sobre se valorizar, se suas atitudes mostram que você aceita qualquer coisa. Não importa dizer que tem autoestima se você fica mendigando atenção masculina. Quando você verdadeiramente se afasta de um homem que não te valoriza, não é um jogo, é uma consequência natural. É como se seu corpo e sua alma dissessem, chega, eu mereço mais que isso. E essa energia de uma mulher que se respeita é magnética de uma forma que você nem imagina. Porque homem de verdade, homem de valor, se sente atraído por mulher que tem padrões, que não está desesperada por relacionamento, que tem vida própria, projetos, sonhos que independem de ter alguém ao lado, que escolhe estar com ele porque gosta, não porque precisa. Mas muitas de vocês foram ensinadas que ter padrões é ser difícil, que se valorizar é ser orgulhosa, que não aceitar migalhas é ser exigente demais. E aí ficam aceitando qualquer coisa com medo de ficarem sozinhas. Minha querida, melhor só do que mal acompanhada não é frase de efeito. É estratégia de sobrevivência emocional. Porque quando você aceita ser desvalorizada, você não está só permitindo que um homem te trate mal. Você está traindo a si mesma. Está dizendo para seu subconsciente que você não merece mais que isso. E isso vai refletir em todas as áreas da sua vida. Então me responde. Você quer continuar sendo a mulher que só é valorizada quando ameaça ir embora? Ou quer se tornar a mulher que é valorizada pelo simples fato de existir? Agora vou te ensinar algo prático que pode transformar seus relacionamentos ainda hoje. Quando você sente que está perdendo o interesse em um homem antes de se afastar, faça uma pausa e se pergunte: estou perdendo o interesse porque ele realmente não me serve? Ou estou me afastando como estratégia para ele me valorizar?
Se for a primeira opção, minha querida, celebre. Você está evoluindo, está desenvolvendo a capacidade de reconhecer quando algo não está funcionando e ter a coragem de sair. Se for a segunda, você ainda está presa no jogo. Ainda depende da reação dele para se sentir valiosa. Jung falava sobre a importância de integrar nossas polaridades internas. Para uma mulher, isso significa equilibrar a capacidade de amar profundamente com a sabedoria de se proteger. Saber ser carinhosa sem ser submissa. Saber dar sem se anular. Saber receber sem se tornar dependente. Quando você integra essas qualidades, não precisa mais de dinâmicas tóxicas para manter um homem interessado. Você simplesmente se torna irresistível por ser autêntica, por ser uma mulher completa, por saber seu próprio valor. E aí que mora a verdadeira transformação, quando você para de usar o afastamento como ferramenta de manipulação e passa a usar como ferramenta de autopreservação. Quando você se afasta não para provocar uma reação, mas porque genuinamente reconhece que merece mais. Mas para isso acontecer, você precisa primeiro se apaixonar por si mesma. Precisa se cuidar como cuida das pessoas que ama. Precisa ter projetos, sonhos, uma vida rica e interessante que independa de ter alguém ao lado. Precisa ser a mulher que você mesma admiraria se fosse outra pessoa. Então me diz, que mudanças você precisa fazer na sua vida para se tornar uma mulher que não precisa se afastar para ser valorizada? Chegamos ao final da nossa conversa e quero deixar você com uma reflexão poderosa. Jung acreditava que o amor verdadeiro só é possível entre duas pessoas inteiras, que se escolhem conscientemente, não por carência ou medo da solidão. Se um homem só te valoriza quando você se afasta, ele não te ama. Ele ama ter você sob controle. Se ele só demonstra interesse quando sente que pode te perder, ele não quer estar com você. Ele quer ter certeza de que você vai estar sempre disponível para quando ele precisar. Mas quando você se torna uma mulher que genuinamente se valoriza, que tem vida própria, que não aceita migalhas, você para de atrair esse tipo de homem e começa a magnetizar homens que te valorizam pela mulher incrível que você é, não pelo medo de te perder. E se neste momento você sente que é hora de se priorizar e começar sua própria jornada de reconexão consigo mesma, te convido a olhar um material que preparei com muito carinho. Está ali no primeiro comentário fixado. É o nosso e-book. Sua dor não foi em vão. Um guia de 30 dias baseado na psicologia profunda de Carl Jung, dedicado especialmente para mulheres que desejam se reconectar com sua força interior, reconstruir sua autoestima e voltar a se colocar em primeiro lugar. Deixo ele ali, caso sinta que pode te ajudar nessa transformação. Lembre-se sempre, você não precisa se afastar para ser valorizada. Você precisa se valorizar para não aceitar ser desvalorizada. Você não precisa de jogos psicológicos para manter um homem interessado. Você precisa se tornar tão incrível, tão completa, tão feliz consigo mesma que só vai aceitar somar com alguém que realmente mereça seu tempo e energia. Se este conteúdo tocou seu coração de alguma forma, me conta aqui nos comentários qual foi a parte que mais te impactou. E se você conhece alguma amiga que precisa ouvir isso, compartilha com ela. Às vezes, uma palavra no momento certo pode mudar uma vida inteira. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui, por ter permitido que eu fizesse parte da sua jornada de autodescoberta. Se inscreva no canal para mais conteúdos que vão te ajudar a se tornar a mulher poderosa e completa que você já é no fundo da alma. Um beijo no coração e lembre-se, você vale muito mais do que tem aceitado.